paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. Obrigado você aí que está assistindo agora também, que clicou aí no canal. Siga, compartilhe, deixe seu joia, seu like e Deus vai te abençoar, tá bom? Nos ajude a chegar aos 1.000 inscritos e até mais, se assim Deus tocar no seu coração. Queridos, a questão aqui não é perseguir a igreja, tá? Eu li aí um comentário de uma irmã que eu postei um vídeo aí do Davi Miranda Filho, que colocaram o nome dele como proprietário de um salão que custou 350 mil, e essa pessoa está dizendo que eu estou perseguindo a igreja. Por quê? Porque o Davi Miranda Filho se separou na época e teve que pagar os direitos da sua esposa. Então ele queria vender o terreno lá, o salão, por 4 milhões. E a própria instituição comprou dele por 4 milhões. Ou seja, se a instituição comprou e botou no nome dele, já está errado, porque tem que pertencer à instituição Deus Amor. Ficha de patrimônio da igreja. Para quem não sabe, pesquisa o que é ficha de patrimônio da igreja. Então, ele vendeu para a própria instituição por 4 milhões. O que vocês acham que é isso? Eu estou me levantando contra a igreja? Não, eu estou defendendo as irmãs e os irmãos que são aposentados, que são pensionistas, que são trabalhadores rurais, agrícolas, pedreiros, faxineiros, zeladores, porteiros e engenheiros, empresários. Estou protegendo essas pessoas que dão dízimo nessas igrejas. Irmão, vamos abrir os olhos. Ninguém aqui está se levantando contra a igreja, nós pessoas, não, tá? No plural e não no singular, nós somos a igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não saber que vós é o templo do Espírito Santo de Deus, templo lá do homem, tanto é que eles negociam, tá? Agora, a questão aqui é essa, irmão. Quantas pessoas passando fome, quantas pessoas desempregadas. Tem gente, irmão, que deixa de comer para dar o dízimo nessas igrejas. Tem gente que deixa de comer para ofertar nessas igrejas. Tem gente que faz tanta fé no voto, que coloca no voto do livramento que tem lá dentro, oferta e sai dali sem nada, para poder agradar a Deus, sendo que Deus não precisa disso. Na verdade, eles estão agradando as pessoas que estão ali, né, na nata, a matilha de lobo, que sobrevivem, tá, da fé das pessoas, que sobrevivem do direito das pessoas, porque nem eles mesmo têm fé. Eles não têm fé para nada, só para enganar as pessoas. Mas vamos lá. A matéria que eu vou soltar aqui agora é muito forte. Para a senhora aí que comentou que eu estou perseguindo a igreja, olha quem era o seu líder, olha quem era o meu líder. Irmão, se eu pegasse R$ 1 da igreja, se eu pegasse R$ 10 da igreja, quantas pessoas foram disciplinadas porque diz supostamente que pegou o dinheiro da igreja? Eles botavam para fora. E por que que eles não disciplinaram o próprio líder que fez isso aí, ó? Você vai ver comigo aqui agora. Eu vou colocar 2 vídeos curtos, você não sai daí, fica aí até o final. O vídeo vai ser bem curto, tanto a reportagem quanto o que eu vou colocar aqui agora. Analise as pessoas que estão passando fome e depois veja a reportagem e veja se eu estou errado ou se eu estou certo. Jesus bateu de frente com os fariseus, a igreja dos fariseus gostava dos primeiros assentos, gostava de pegar dízimo das viúvas. Vai ler Mateus capítulo 23, versículo 23. Tanto é que Jesus denunciou eles. Vocês são raça de víboras, escribas e fariseus. Vocês querem os primeiros assentos. Vocês com as suas roupas por fora bonitos, até os pés os vestidos de vocês. Vocês percorrem as casas das viúvas para pegar o dízimo. Percorrem o mar e a terra. Não deixam aqueles que querem me seguir e nem querem que o povo entre no reino de Deus, do reino do céu. Então, eu não estou aqui, irmão, me levantando contra a igreja. Eu estou fazendo o que Jesus fez. Sepulcros caiados, por fora são bonitos, mas por dentro são sepulcros caiados. Assista aí o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha e abençoe a gente chegar aos 1.000 inscritos. Por favor, eu te peço, para que a gente possa ter mais ânimo para gravar mais conteúdo aqui para vocês. Vamos ver agora na íntegra aqui, vamos acompanhar. Sabendo que a fome é um problema tão sério e a única cura é comida, este homem angaria dinheiro para ajudar as crianças em Uganda de qualquer forma que puder, com a tarefa mais importante de ajudar as crianças famintas. E foi nesse momento que ele trouxe comida para esse garotinho necessitado, e ele comeu tão rápido, nos mostrando há poucas coisas das quais deveríamos reclamar e quanta ajuda é necessária.
ter sido um dos maiores religiosos da história da Igreja Evangélica Brasileira e um dos maiores empresários de nosso país, Davi Miranda viveu uma vida de muitos luxos, vitórias e polêmicas. Um homem que foi líder de uma igreja que mais cresceu durante os anos. Considerado por muitos como homem de Deus, Davi Miranda foi um homem que realmente soube aproveitar a vida e também como multiplicar sua fortuna. Os falsos profetas gostam muito de dinheiro, eles são avarentos, eles querem ficar ricos, que nesta vida, mas são pobres. Mas você já parou para pensar em como o missionário Davi Miranda gastava seu dinheiro? Os lobos devoradores estão louquinhos pelo dinheiro de vocês, irmãos e irmãs. Aí, campanha de prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não é tanto para você não, é para ele a prosperidade. Neste vídeo você vai descobrir tudo sobre a fortuna milionária do missionário Davi Miranda. O que vamos mostrar é apenas um pouco daquilo que Davi Miranda conquistou durante sua carreira de pastor evangélico. Todo esse poderio dele pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica, esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ele levava, tá bem? E lembrando também que a fonte que tivemos acesso é o Testamento de Partilha de Bens, documento datado do ano de 2015. Tendo disso isso, então vamos para o vídeo. História de vida. Davi Martins de Miranda. Ele nasceu no dia 4 de julho de 1933, em Reserva, estado do Paraná. Filho de agricultor e de uma dona de casa, ele ainda jovem se mudou do Paraná para São Paulo em abril de 1957. Seu envolvimento com a igreja evangélica se deu início em 6 de julho de 1958, quando ele se converteu. Mas foi no início dos anos 60 que uma nova onda de religião ganhou força. O pentecostalismo, como foi chamado, ganhava destaque por ser um movimento relacionado a curas divinas e na expulsão de demônios, conhecido como exorcismo. Tudo dá início nessa cidade, que na época contava com mais de 3 milhões de habitantes. A maior cidade e mais rica do nosso Brasil, a espetacular São Paulo. Davi Miranda, bem jovem, com uma pregação fervorosa e muito atraente, logo já se destacou na Praça da Sé, em São Paulo, e viu uma oportunidade de ter sua própria igreja e, sendo assim, foi fundada no ano de 1962, a Igreja Pentecostal. Deus é amor. O diferencial da igreja do Davi Miranda, que fez se destacar das outras igrejas, estava nas curas, milagres e libertações. É certo que a Igreja Pentecostal, Deus é amor, travavam uma batalha entre as demais igrejas para abocanhar o título de maior multinacional brasileira da fé. Não demorou muito e ele já embarcou na onda de fazer programa radiofônico. O programa também, A Voz da Libertação. E isso só aumentou ainda mais seus milhares de seguidores. E hoje, a igreja fundada por Davi Miranda conta com milhões de fiéis e filiais por todo o Brasil e pelo mundo afora. Igreja ou empresa? Igreja. Seja evangélica ou qualquer outra, sempre esteve na mira de 3 poderes: a imprensa, a polícia e a justiça. E isso já acontece desde os anos 50, principalmente com os pentecostais. Mais recente, no começo dos anos 70, foi a vez da igreja. Deus é amor ser contemplada por um desses poderes, que é a mídia escrita. As matérias não eram nada agradáveis aos fiéis da igreja. Outro fator também que a mídia escrita pegava no pé dos religiosos era sobre o enriquecimento ilícito. E algumas reportagens dos jornais
eram intituladas Deus é Amor e Lucros Também e A Fantástica Rede de Negócios. Essas duas matérias são do jornal O Estado de São Paulo. E o que percebemos é que todas essas matérias destacavam o enriquecimento de Davi Miranda, um líder nato, com suas estratégias para arrecadar recursos nos cultos. Não é segredo para ninguém que todo fundador de igreja, apesar de dizer que é para fazer a obra de Deus, na verdade está fundando uma empresa familiar. E com Davi Miranda, também não foi diferente ao fundar sua igreja denominada Pentecostal Deus é Amor. E este inaugurou no Brasil este tipo de administração eclesiástica, na qual as igrejas são negócios dos seus donos. Davi Miranda, conhecido por seus seguidores como missionário, em dado momento, viu que podia ficar rico e poderoso com este negócio de igreja. Não que ele não acreditava em Deus e nem no poder de Deus, mas viu que, como um consagrado homem de Deus, como gostava de ser chamado, esta era também uma grande oportunidade de fazer a vida. Ou numa linguagem popular, fazer seu pé de meia. E foi o que aconteceu. Davi Miranda viveu no luxo a vida inteira desde que o seu negócio decolou, usufruindo de um forte poder financeiro bancado, a grande maioria da vez, por fiéis de sua igreja. E isso causava admiração de sua irmã, Araci Miranda, que chegava a dizer: "Meu irmão é sócio de Deus." Bom, pelo menos foi isso que relatou Ereni Miranda em seu livro, alegando que suas vidas mudaram quando começaram a vender discos da gravadora Voz da Libertação. No ano de 1976, a igreja comprou uma casa antiga na rua Pirapitingui, no bairro da Liberdade, que precisou de uma reforma. E a família de Davi Miranda se mudaram para essa casa. Percebe-se que isso era o início de Davi Miranda no ramo imobiliário de compra e venda de imóveis paralelo à sua igreja. E isso chamou muita atenção da mídia, que numa época que não tinha internet, eram os jornais escritos que investigavam e faziam matérias denunciando essas igrejas. Um entre tantos desafetos de Davi Miranda era o jornal O Estado de São Paulo, cujos jornalistas pesquisaram depoimentos das pessoas supostamente curadas e aquisições de imóveis e produziram um extenso artigo do qual reproduzimos algumas partes. A matéria traz o título Os Grandes Negócios do Pastor Davi Miranda. Um trecho diz: o principal, compra de imóveis. Além de rezas e sermões, Miranda tem outra atividade, a compra e venda de imóveis. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, datado de 1985, falando de Davi Miranda, este afirma que Miranda possui 2 casas e 3 terrenos na Serra da Cantareira. Miranda morava com a família na Rua Gualachos, número 136, na Aclimação, um enorme casarão de 2 andares. Segundo a matéria do jornal, nos anos 80, Davi Miranda morava em um casarão de 2 andares no bairro da Aclimação, em São Paulo. E continuando a matéria diz: ninguém sabe de onde Miranda tira o dinheiro para investir em tantos imóveis. Mas diante de tantos investimentos, que não sabemos para quê, somente no futuro que descobrimos. Casas. Atualmente muito bem estabelecido financeiramente nos anos 2000, Davi Miranda, mercê de sua forte liderança, ostentava juntamente com sua família todos os sinais de riqueza, enquanto os demais pastores da IPDA levavam uma vida modesta e eram submetidos a um intenso patrulhamento por parte dos fiscais da igreja, e que todos os recursos faturados nas filiais eram enviados à sede mundial. O destino do dinheiro era para a compra de imóveis com o propósito de transformá-los em igrejas, assim como enviar recursos para pagarem aluguéis das igrejas já em atividades, como também despesas de água e luz. Mas o que vamos mostrar agora é a aquisição de casas compradas pelo líder Davi Miranda. E começamos com uma casa e seu terreno localizado na Rua Alabastro, sob número 473,
na Aclimação, em São Paulo, cujo valor custa uma bagatela de R$ 2.395.779. Lembrando que os preços nas casas nesse bairro paulista variam entre R$ 800 mil e R$ 3 milhões. Outra casa com seu respectivo terreno que o religioso comprou fica no bairro da Roseira, no município e comarca de Mairiporã, em São Paulo, cujo valor é de R$ 475.644. Um ex-membro, o advogado Francisco Tenório, que tinha boa relação com a direção, sendo próximo da cúpula da igreja Deus é Amor. Em uma entrevista na internet, ele relata que, de fato, Ereni morava em um bairro e já Davi Miranda noutro bairro. Tinha muito tempo, ela morava no... Segundo dizem, ela morava na Aclimação e ele morava em Mairiporã, lá no Cantareira. Na casa dele lá em Mairiporã, eu só passei na porta. Eu fui com os irmãos de carro que iam levar um negócio lá para ele assinar. Esperei na porta, o irmão entrou, saiu e voltamos para a sede mundial. Provavelmente trata-se dessa casa que fica na Aclimação, cujo valor é mais de R$ 2 milhões. E já a casa de Mairiporã era o refúgio do missionário, onde ele descansava dos agitados dias de cultos na sede. Em um loteamento denominado Beverly Hills Park, situado em uma zona urbana de São Paulo, Davi Miranda adquiriu uma casa com o respectivo terreno. Imóvel esse que confronta com Alpes da Cantareira. E o valor é de R$ 169.518. E nesta mesma região, ele possuiu uma outra casa com respectivo terreno, cujo valor é de R$ 341.491. E lembrando que essas informações foram obtidas através do documento de espólio de Davi Miranda, que também descreve duas casas compradas pelo religioso, que ficam na Avenida General Olímpio da Silveira, em São Paulo. Uma que custou R$ 2.195.644 e a outra que tem um valor de R$ 1.467.150. Deixando São Paulo capital, nos vamos para as cidades vizinhas, como a cidade de Mairiporã, São Paulo, região da Serra da Cantareira, onde o missionário Davi Miranda fez uma aquisição de uma casa e respectivo terreno situado no bairro Palhinha, com uma área de 2.500 metros quadrados e que valor sai por R$ 134.589. Outra cidade também que Davi Miranda investiu em propriedades foi a cidade de Santo André, e sua casa e respectivo terreno fica no Parque Jaçatuba. O terreno mede 10 metros de frente para a Avenida Itamaraty, e o valor desse bem adquirido é R$ 444.346. Prédios. E não pensa que Davi Miranda só investiu em casas na Grande São Paulo? Os maiores investimentos do religioso foram em prédios também. Isso mesmo. Segundo o documento de espólio da sua herança deixada, ele é proprietário de um prédio na Avenida Batista Maciel, em São Paulo, cujo valor é de uma bagatela de R$ 2.007.487. Outro prédio fica localizado na rua Capitão Alberto Mendes Júnior, também em São Paulo. E o valor desse bem é de R$ 3.659.000. Na movimentada Avenida Duque de Caxias, o religioso é dono também de um prédio que o valor é surpreendentemente R$ 5.044.599. Este prédio que estamos vendo fica situado na rua Silva Bueno, número 1505, no Ipiranga, em São Paulo. E o valor é R$ 1.821.932. Outro prédio, também pertencente a Davi Miranda, é este que fica situado na Avenida 15 de Novembro, número 227 e 225, em Santo André, São Paulo. Não existem muitos detalhes sobre o imóvel de Davi Miranda. Porém, sobre o que já foi divulgado, sabemos que era uma igreja em atividade e que valem R$ 3.305.695.
Um valor impressionante e que já mostra que o local é bastante valioso como ele merece. Como já dissemos, não se sabe se estes imóveis ainda estão em atividades ou deixaram de existir como igreja. O documento também informa mais 2 prédios comerciais em São Paulo, um cujo total de área construída é de 156 metros quadrados, e o outro com total de 46 metros quadrados de área construída. E os valores são R$ 188.077 cada. Apartamentos. No coração do Brasil, que é São Paulo, Davi Miranda não deixou de investir em apartamentos. Ele se tornou, além de sua atividade como pregador do Evangelho, um forte comprador de imóveis nos mais privilegiados edifícios de São Paulo, como os que vamos ver a partir de agora. Começamos com o Century Center, que está localizado na Rua Conselheiro Furtado, número 688, bem no centro da cidade de São Paulo. No edifício, conforme vemos as imagens, ele comprou 6 apartamentos, sendo 3 no segundo andar, com cada um medindo 52 a 69 metros quadrados, e mais 3 no sexto andar, medindo 69 metros quadrados cada um. Segundo o documento do espólio, cada um custa em torno de R$ 345.807. Num total de 6 apartamentos, o valor dá um montante algo em torno de mais de R$ 2 milhões somente nesse edifício Century Center. Agora estamos vendo o edifício Metropolitan Offices, que fica na Liberdade e está localizado na Rua Conselheiro Furtado, número 669. Sim, também bem no centro da cidade de São Paulo. Já nesse edifício, Davi Miranda comprou 12 apartamentos, sendo 6 no nono andar, com cada um medindo entre 48 a 54 metros quadrados, sendo o conjunto de número 91, 92, 93, 94, 95 e 96. Nesse mesmo edifício, mas agora no 10º andar, ele comprou mais 6 apartamentos com cada um medindo em torno de 48 metros quadrados. O conjunto número 101, número 102, número 103, número 104, número 105 e número 106. Segundo o documento do espólio, cada um custa em torno de 300 a 309 mil reais, num total de 12 apartamentos, cujo valor é uma bagatela de algo em torno de mais de 3 milhões e meio de reais que o Davi Miranda tem em investimento nesse edifício. Desde muitos tempos que Davi Miranda vinha investindo em negócios bem longe do púlpito de sua igreja. Isso mesmo! Nem só de dízimos e ofertas, vivia um dos religiosos mais famosos do Brasil, que depois que entrou para o setor imobiliário, descobriu-se uma oportunidade de aumentar seus bens, como a compra de 6 apartamentos no edifício Business Point Paulista, sendo todos no 13º andar, na cobertura, com uma área útil de 54 metros quadrados, aproximadamente, com 2 vagas cada um. E o valor para cada apartamento é uma bagatela em torno de R$ 652.849, sendo que só nesse edifício o religioso investiu algo em torno de mais de 3 milhões de reais. E continuando na capital paulista, o que vemos agora é o edifício Paulista Tower, que está localizado na Rua Vergueiro, número 2045, na região Moema, Vila Mariana. Aqui, o religioso investiu em salas comércias no 4º andar, sendo um total de 10 salas com cada uma medindo entre 26 a 35 metros quadrados de área privativa e comum e com área de garagem, num total de 71 metros quadrados aproximadamente. O valor de cada sala partem de R$ 224.270 a R$ 266.144, e o investimento total neste edifício em torno de mais de 2 milhões e meio de reais. O que vimos até agora é que Davi Miranda fez um bom investimento em apartamentos em São Paulo. E esse último que vamos mostrar agora fica no Imperial Offices, localizado na Praça Almeida Júnior, bem no centro da cidade de São Paulo.
Seu apartamento adquirido fica no primeiro andar com uma área útil de 102 metros quadrados, área comum de 82 metros quadrados, área total construída de 184 metros quadrados, cabendo o direito ao estacionamento de 2 automóveis na garagem de uso comum. E o valor desse investimento é de R$ 521.997. Terrenos. Se tem uma coisa que Davi Miranda também preferiu investir, é em terrenos rural. No bairro do Cardoso e Estrada dos Remédios, em Mairiporã, São Paulo, por exemplo, ele possui 6 alqueires de terra e mais 3 hectares, começando num marco cravado na margem direita do córrego Pedra Vermelha. Este como benfeitorias como casa que era de colonos, reservatório de água. Além de outras, um galpão construído de tijolos, tudo em bom estado de conservação, assim como também outro galpão e casa residencial. Outro terreno situado dessa vez no bairro da Pedra Vermelha, com aproximadamente 17 alqueires, é apontado como também sendo propriedade de Davi Miranda. No município de Cariacica, Espírito Santo, ele é dono de uma área de terreno rural desmembrada, medindo um total de 17 hectares, e fica situado na localidade de Caçaroca. Embora não foi informado, provavelmente o religioso investiu um bom dinheiro nessas terras. Isso sem falar as outras 2 terras que especulam que ele tenha. Mesmo não se tendo informações sobre o valor das terras, é possível imaginar que Davi Miranda deve ter investido um bom dinheiro.